Que há em mim a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declare: eu tenho a marca da promessa. Ninguém pode tirar. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Nosso pastor presidente, que sempre está ministrando aqui a palavra de Deus aos nossos corações na sexta-feira, no nosso ensino de Apocalipse, mas hoje, por causa de uma enfermidade, ele não poderá estar aqui nessa noite. Amém? Eu queria ver se... Roberval, dá uma ajuda aqui, esse ar-condicionado. Eu também ando atrapalhado dos ouvidos, meu irmão. Pegando uma infecção de ouvido aí tão forte, que eu tô até meio sem equilíbrio. Tô dando com a cabeça na parede, tropeçando na escada. Tá difícil. Eu queria convidar você para ficar de pé. E tudo que você tem aí no banco, eu quero que você segure. Pega tudo que está no banco aí. Pega tudo que está no banco. Pegou? Amém? Agora vem ocupar esses primeiros bancos aqui. Vem aqui comigo, aqui perto de mim. Eu sou professor, meu irmão. Então, professor, ele não consegue nem dar aula, nem ministrar de longe. Eu preciso ver os que estão aqui. Por favor, me obedeça, chega aqui comigo. Vamos estudar a Bíblia. Hoje é culto de ensino da palavra de Deus, meus irmãos. E o culto de ensino, a palavra de Deus, nós temos que ter prazer de estar próximo à palavra de Deus. Amém? Aleluia. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por atender o pedido. Tiago, fica aí. Eu quero apresentar aqui os irmãos que nos visitam. Está entre nós o irmão Oscar e a sua esposa Sueli, que são aqui de São José de Palhoça. Eles são primos do Marcos? É teu primo, Marcos? Maravilha, então é coisa boa, porque esse menininho pode ser feinho, mas é uma boa pessoa ele. Então, se é primo do Marcos, é gente boa. Amém?
Vamos ler primeiro a palavra, depois nós vamos louvar mais o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Aleluia, Jesus. Gênesis 26, certo? O versículo 14 e 15. O Gênesis fica fácil para achar. O livro fácil. Fica bem na frente da Bíblia. Gênesis 26, capítulo 14, capítulo 26, versículo 14 a seguir. Quantos acharam, digam amém bem forte, é para Jesus. Maravilha. Diz assim: possuía ovelhas e bois em grande número de seus servos, de maneira que os filisteus tinham o quê? Inveja. E aí diz assim: e por isso lhe entulharam todos os povos que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os do quê? De terra. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Tome teu assento, queridos. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Queridos, essa leitura da palavra de Deus fala de uma história de Abraão, que cavou os poços, né? Quando os pais morrem, geralmente deixam uma herança para os filhos, né? Tem uns que não deixam nada, só deixa dívida, né? Mas Jacó, Abraão, como servo de Deus, deixou algumas heranças. E naquele tempo, meus irmãos, um poço valia alguma coisa, né? Uma roda de carroça já vale alguma coisa, né? Hoje não vale tanto, mas vai valer, né, Marco? Roda de carroça. Meu Chevette também não vale nada hoje, mas daqui a uns anos vai valer. Então, o poço, meu irmão, naquele tempo era uma coisa de grande valia. Quem tinha um poço tinha água para a sua plantação. Quem tinha um poço tinha água para a sua família. Quem tinha um poço tinha riqueza. Porque eram lugares difíceis de poços, né? Difícil de cavar. Queridos, hoje, para cavar um poço, eu tenho um poço, eu tenho eu tenho uma casa assim que eu alugo, e eu já fiz para alugar.
E eu escutava assim meus amigos falando, cara, não investe, não procura fazer uma casa para ti, não faz casa para alugar, porque água, o pessoal gasta, dá um dinheiro, tu mais perde do que tu ganha. Aí eu disse, Jesus, tu sabe o meu coração, eu quero servir a obra, mas quero ter uma rendinha para mim, né? Então eu quero ter um aluguel, mas eu quero que funcione o negócio. E eu comprei um terreno, meu irmão, Jesus é tão bom, né? Você via Jesus não é bom, meu irmão? Tem gente que acha que é loucura, mas a gente recebe cada bênção, a bênção vem tanto na mão da gente, que eu comprei eu chamei um cara para fazer um poço. O poço era muito caro, eu fui atrás das máquinas, aluguei as máquinas, arrumei mais um doido lá que tinha junto comigo, e compramos as pastas, a coisa, e começamos a furar. Só que o poço hoje é fácil furar. Tu coloca uma máquina em cima de um negócio de ferro, liga na tomada e o bicho vai furando. E ele fura sozinho, só vai trocando a broca. Só não pode quebrar a broca, é muito caro. Eu sei que o poço lá de casa chegou a 15 metros. Mas o poço antigamente, querido, eu acho que não tinha nem enxada. Era ferramenta feita no martelo. E a Bíblia diz que Jacó deixou vários poços. Abraão deixou vários poços de herança. E herança é coisa boa de receber, né? Não trabalhar, você vai receber. O meu sogro diz um ditado aqui. Como é que é, amor? Porco gordo e rico. Não, rico, porco gordo. Isso mesmo, isso mesmo. Mas, irmãos, o poço, quem tinha poço, possuía rebanhos. Quem tinha poço, possuía plantações. E a Bíblia diz que ele possuía tanto isso. Quando a gente é abençoado por Deus, meu irmão, a bênção de Deus, ela tem... receber bênção não é bom? Quem gosta de receber bênção aqui? Eu gosto. Quem é que não gosta de ser abençoado? Só que para tu receber a bênção, né? Quando tu recebe bênção, também aparece a inveja. E aí daqui a pouco o alemão, eu não conheci o alemão há muito tempo, mas eu sei que o alemão, a única coisa que tinha, o que tu tinha, alemão? Era uma Brasília? Era uma Brasília velha? Que quando tu conheceu um Fiat 147, para passar a marcha, só a graça, Hoje a gente vê o alemão, mas não sabe a bênção do alemão, e cria assim a inveja, meus irmãos. A inveja é uma coisa terrível, e a Bíblia diz que Jacó estava sendo abençoado por causa da herança. A herança por direito, ele tinha recebido por direito, ele não tinha ido atrás, ele não tinha roubado de ninguém, mas ele tinha recebido de herança. E a Bíblia diz que os olhoszinhos, dos filisteus tamparam os poços de Jacó. E trazendo isso, meus irmãos, para o mundo espiritual. Quantos aqui se lembram do dia que aceitou Jesus? Eu me lembro. Eu fui na serrinha aqui em Florianópolis, um dia de chuva, cheguei lama até aqui. Mas eu me lembro a experiência que eu tive com Deus. E isso, meus irmãos, o inimigo, ele quer tirar isto de ti, tirar esta alegria por causa da inveja, por causa dos falatórios. O maior beneficiado com isso é o inimigo das nossas almas. E tem muitas pessoas que têm deixado o inimigo entupir os seus poços espirituais. Romanos capítulo 8, verso 17, diz assim:
somos filhos, então somos herdeiros. Meus amigos aí, dá uma olhinha aí para mim. Somos herdeiros de Deus e participantes, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato que participamos dos sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Então, meu irmão, para ter felicidade tem sofrimento. Tem que ter sofrimento. Eu vou contar um testemunho aqui que vocês vão lembrar de alguma coisa que aconteceu. Tem pessoas que começam a trabalhar e ela não tinha nada, família pobre. Mas aquela pessoa era trabalhadeira. E ela começa a trabalhar e ela começa a prosperar e ela faz pelo aquele dom e às vezes por ser dedicado a Deus, Deus faz a empresa crescer de uma forma tremenda e aquela pessoa cria um império. Aí um dia todo mundo fica velho e morre, essa pessoa morre. O que acontece com essa fortuna? Eu já vi muitas fortunas, meu irmão, se acabarem por causa da inveja. Aí o filho casa com uma e a outra diz assim: aquela lá ganhou um anel, por que tu não me dá um anel daquele? Aí o cara vai lá e compra um anel. Aquele tem carro, eu queria ter um jet ski, né, irmão? Aquele tem um jet ski, não sei o quê. Vai lá e compra um jet ski. Acaba com tudo aquilo que construiu, meu irmão. Não teve o sacrifício de construir. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? É sacrifício. Nós somos participantes do sacrifício. Abraão havia cavado poços. Ele trabalhou com muito esforço, dedicação, porque, meu irmão, aquela terra onde eles cavaram esses poços, não era terra de cavar em areia de praia. Não era. Era pedra que, eu não sei de vocês aqui, se algum de vocês já cavou sapata, mas eu quando saí para a obra, meu irmão, eu fui direto para a construção. O obreiro novo tinha que ir para a construção. E eu me lembro que era sol de 40 graus, meu filho. E quando o cara metia a pá não ia. E o pedreiro dizia assim, o pedreiro mais velho: tenta te apoiar na perna e empurrar. Empurrar nada, tinha que cavar um pouquinho na picareta, tirar. E era assim, meus irmãos. Abraão cavou os poços, mas trabalhou com muito esforço, com muita dedicação, e deixou de herança para o seu filho Isaque. E ele desfrutou essas bênçãos porque ele estava debaixo das bênçãos do seu pai. No entanto, aparecem os filisteus, os olhudos, os invejosos, os inimigos. Os filisteus, queridos, representam os nossos inimigos espirituais. Eles não querem, Eduardo, que você desfrute da bênção de Deus. Existem pessoas, queridos, e eu vou falar isso aqui, vocês podem até se escandalizar comigo, mas existem pessoas que aparentemente são teus amigos, mas na hora que for para puxar o teu tapete, te dar uma rasteira, querido, ele ainda vai dizer assim, que eu sabia que isso ia acontecer. O desejo não é de ver o outro prosperar, mas o desejo é de ver de aquela pessoa estar na lona. E era assim que eram os filisteus, inimigos espirituais. Para que você desfrute de Deus, das coisas de Deus. Você sabia que Deus tem coisa para você?
Você sabia que Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida? Pode ser que o teu inimigo, né? Pode ser que o teu filho não deseje o melhor para ti, né? Pode ser que um amigo que seja tu, na hora que tu vai fazer aniversário, ele vai te dar um presente, ele vai lá e compra o presente mais barato só para dizer, só para desencargue de consciência. Mas Jesus não. Aleluia, Ele tem o melhor para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele quer que você desfrute do trabalho, do melhor dEle. Os filisteus, os inimigos, eles trabalham para destruir a tua alegria, o fruto da tua comunhão com Deus. Ele quer entupir os teus poços. Os poços são símbolos de bênçãos de Deus na tua vida. São isso que são os poços, símbolos de bênçãos de Deus para a tua vida. E eles querem entupir. E aí eu te faço uma pergunta e eu quero que você reflita muito sobre isso. O que você vai fazer? O que você fará? Você vai se lamentar, você vai chorar, vai sentar na beira do poço, vai olhar, está tudo sujo, pô, estou com uma sede, eu vou ficar me lamentando. Meu irmão, não é isso que Deus quer para a tua vida, irmão. Não deixe os inimigos entupirem os teus poços e você morrer de sede. E arregace a tua manga, comece a trabalhar. Jesus renovará as tuas forças e te dará vitória. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Isaac não aceitou essa derrota não, meu irmão. Ele reagiu, ele não ficou lamentando, ele não ficou questionando não, ele reagiu. E olha o que diz o verso 18, está com a Bíblia aberta aí? Tu que é fera aí? Bota aí, Renato. Verso 18. E ele reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhes tinha dado. O que eu acho interessante aqui, queridos, é que Isaac poderia abrir novo poço ou não poderia? Não poderia? Claro que poderia. Mas Isaac abriu os mesmos, a Bíblia diz aqui, reabriu os mesmos poços. Querido, escute o que eu vou te dizer. Sabe o que isso quer dizer para você? Chega de fugir dos teus inimigos, aleluia. Chega de fugir, ver o inimigo destruir tudo e começar tudo de novo. Deus não quer que você lute pelos poços que Ele deu para você por herança. É seu, Valdirene. Não é de outra pessoa, é teu. As bênçãos de Deus é sua. É sua. E a Bíblia diz, a Bíblia mostra, melhor dizendo, que existe 3 tipos de resistência que o inimigo vai fazer para você não reabrir os seus poços. O primeiro é que você precisa impedir a intimidação do inimigo. Eu preguei aqui, eu acho que foi, quando é que foi que eu preguei para o jovem aqui? Segunda, né? Domingo de manhã, preguei para o jovem. Você precisa, meu irmão, superar a intimidação do inimigo. Quem é que tem medo aí de alguma coisa? O senhor tem medo? O senhor tem cara que não tem medo? Nem de barata? Nada? Nada mesmo? Essa é a esposa dele? Tem certeza? Eu tenho medo. Eu tenho medo de sangue.
Meu Deus, eu sou de medo de sangue. Desmaio. É isso mesmo. Outros têm medo de altura, outros têm medo de isso, outros têm medo daquilo, outros têm medo de morrer, né? Intimidação do inimigo, meu irmão. Eu sei que algum de vocês tem medo em alguma coisa, e é aí que o inimigo vai tentar intimidar a tua vida. A Bíblia diz que o verso 19, os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar, eram outros pastores, de Gerar, discutiam com ele, com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque deu o poço no nome de Ezeque, porque discutiam por causa do poço. Ele colocou o nome do poço de discussão. Eu vou ter que correr um pouco mais rápido, porque senão não vou acabar a mensagem. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Quando Gerar, o povo de Gerar, Isaque tinha cavado o poço. A Bíblia diz, Pedro, já viu esse poço, Pedro? Quando eles cavaram o poço, olha, porque Deus já tinha mostrado. Quando eles cavaram o poço, os servos de Isaque cavaram o poço, tiraram todo aquele entulho, eles acham um veio d'água. E veio d'água, querido, é água. É água limpa, é um canal de água. E a Bíblia diz que a água começou a correr, e aí, de novo, apareceu os olhudos. E dizendo: epa, esse poço é nosso. Sai para lá que esse poço é nosso. E a Bíblia diz que aquilo entrou no coração de Isaque, irmãos. Aquela afronta entrou no coração de Isaque. E eu quero dizer isso para você, para que você entenda, meus irmãos. Que você entenda o que eu estou tentando explicar para vocês. Muitos crentes estão cedendo às intimidações do inimigo e abandonando o poço espiritual. Aleluia. Tem água limpa para a tua vida, querido. Tem água pura para a tua vida. Não deixe o inimigo intimidar a tua vida, dizendo: é meu, isso não pertence a você, é herança de Deus para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Intimidação. Deus já tinha dado o título de posse, mas basta, né? Quando às vezes a gente recebe uma bênção de Deus, Deus diz que vai nos usar, né? Principalmente a gente que é pastor. Pastor tem duas coisas boas. A primeira é porque a gente busca bastante Deus, chega bem pertinho de Deus. E a segunda é o problema da inveja, da intimidação do inimigo. E a Bíblia diz que eles estavam ali, fiéis, e olha, meus irmãos, é promessa de Deus. Se Deus te prometeu, querido, eu sei que Deus tem promessa na tua vida. Eu não sei o que é, né? Mas se Deus prometeu para ti que tu vai cantar e tu és um desafinado, não te preocupa que os outros vão dizer: para com isso, tu não canta nada, né? Deus chamou você para pregar. Eu para pregar? Mas como que eu vou pregar? Não sei nem, eu nunca li a Bíblia toda. Como é que eu vou pregar? Os outros podem falar isso para ti, meu irmão, mas não deixe o inimigo intimidar. Aleluia. Foi titulado pelo Senhor. O Senhor te deu esse dom. Ele deixou por herança e é você. Tome posse disso em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus prometeu o Espírito Santo para nós. E sabe o que o Espírito Santo vai fazer? A Bíblia diz que ele jorrará. Você já viu um chafariz? Eu ainda vou ter um chafariz, mas eu adoro o barulho da água. Eu amo o barulho da água.
O chafariz é tão bonito, né? Aquela água, né? Correndo assim do chão e levanta. A Bíblia diz que o Espírito Santo será assim na tua vida, aleluia. Rios brotarão sobre a tua vida. Tome posse nessa noite em nome de Jesus, aleluia. João 7, 38 e 39 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva, aleluia. Queridos, intimidação. Lembra lá de Golias? Quem é que já viu a história de Davi e Golias aí? Quem é que nunca viu, levanta a mão. Ninguém viu a história de Golias. Quem não viu, levanta a mão. Só você não conhece a história de Golias? Não? Então eu vou contar para ti. A Bíblia diz que existia um exército dos filisteus. E nesse exército existia um homem que era anormal. O homem tinha mais de 2 metros de altura. O meu braço é fininho mesmo. Mas o braço de Golias era uma coisa extraordinária. E no exército de Saul, no exército de Israel, não existia homem capaz de enfrentar Golias. Quem sabe o Chico ia, mas eu não ia, porque o bicho era forte. Era muito grande e não tinha nenhum homem naquele exército que enfrentaria. E aí aparece um menino, franzino, pequenininho, feinho, mas boa pessoa. E aí a Bíblia diz que ele disse para Saul: eu vou enfrentar. Não interessa a intimidação. Esse incircunciso, esse miserável está falando, está afrontando o Senhor dos exércitos. O inimigo tentou intimidar com ele, mas Davi não deixou intimidar. Ele disse: eu vou contra ti. Davi sabia que não era forte. Davi não lutava artes marciais, Davi não era fera em nada. Davi era pastor de ovelha. E a Bíblia diz que Davi, antigamente a funda não era daquela que tem 2 paus. A funda colocava assim num pedacinho de couro, amarrava num pau e rodava. A Bíblia diz que apenas com uma pedra acertou o meio do capacete de Sansão. Ele caiu e Davi cortou o pescoço dele. Irmãos, intimidação. Não aceite a intimidação do inimigo, ainda que ele diga que você não serve. Olha, quem é que não é pecador aqui? Levanta que eu quero dar um abraço bem forte, porque tu vai ser trasladado hoje. Vai ser trasladado. Então a Bíblia nos mostra, queridos, que Ele nos intimida, e Ele vai nos intimidar através dos nossos erros. Ei, tu está cheio de Deus. E aí o inimigo diz assim: ei, lembra aquele dia que tu não vigiaste? E aí tu vai dizer: em nome de Jesus, Ele perdoa-me de todos os pecados, aleluia. Não deixe o inimigo te intimidar, meu irmão. Não deixe o inimigo te intimidar, aleluia. Segunda forma de resistência. Ele usa as intrigas. Às vezes eu escuto algumas histórias, meus irmãos, e eu custo acreditar como é que aquela pessoa conseguiu acreditar naquela intriga. Existem pessoas que elas fazem intriga na própria cabeça delas. Eu acho que é assim. Elas inventam história na própria cabeça delas. E através dessas histórias, elas acabam causando intrigas. Intriga entre irmãos, intriga entre casais, entre namorados. E foi isso que eles fizeram, meus irmãos. Olha o verso 20, está com a Bíblia aberta aí? Olha o verso 20.
Mas os pastores de Gerá discutiam com os pastores do quê? De Isaac. Escute o que eu vou dizer. As intrigas, elas poderão surgir até na sua própria casa. Que é isso, pastor? É verdade. As intrigas podem surgir até aqui mesmo, na casa do Senhor. Mas, pastor, isso aqui é a igreja. Mas a igreja são feitos de humanos. E não existe nenhum de nós que não tenha defeitos. Intrigas, queridos, até no ministério. Você ouvirá gente dizendo: o que é isso? Da onde já se viu? Antes não era assim. Não te envolva nessas intrigas. Essas coisas não são para nós. Os nossos assuntos não são de intrigas. Os nossos assuntos são nas coisas do céu. Aleluia. A Bíblia diz que nós pensamos na coisa que são do céu. Meu irmão, eu vou falar isso, não para querer me engrandecer, mas na minha casa eu não aceito intriga nenhuma. Não aceito fofoca nenhuma. Se alguém vir falar de alguém, eu digo: cala a boca. Eu sou bem grosso mesmo. Cala a boca, não fala disso. Isso aqui é para falar de Jesus. A minha casa é para falar de Jesus. As coisas que eu penso não são nas coisas mundanas, mas as coisas que eu penso são no céu. Aleluia. Pois é lá que eu vou morar. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o inimigo vai inventar mentira. Porque o que o inimigo mais faz é inventar mentira. Né? Vai dizer: essa água é minha. Não, essa água é minha. A terceira resistência que você vai enfrentar é a inimizade contra Deus. E aí Isaac cavou o segundo poço. Está com a Bíblia aberta aí, né? E chamou de Sitna, que significa inimizade, ódio, obstáculo. E essa palavra, meus irmãos, eu gosto de abrir a Bíblia no grego e no hebraico e eu estava olhando esta palavra que foi colocada no original, ela tem o mesmo significado que Satanás. Às vezes nós achamos isso uma coisa, passa batido. Estas águas também pertenciam a Isaac por herança a Abraão. Havia cavado esses poços, portanto pertenciam a Isaac. Não foi outra pessoa, foi esse. E o nosso Deus, Ele é rico, meus irmãos. E Ele tem aberto muitos poços de bênção sobre as vossas vidas. Refiro-me agora a talentos e habilidades e aos dons espirituais que Deus tem dado para cada um de você. Entretanto, da mesma forma, esses poços também foram entupidos na vida de muitos que aqui estão. E o verso 15 diz assim: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão e de Isaque tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Olha aqui para a nossa igreja. Olha aqui. Olha para cá. Quantos talentos, quantas habilidades Deus entregou para os nossos amados em Cristo Jesus. Escute o que eu vou dizer. Eu não conheço, eu sou pastor aqui há quantos anos? 3, 4? Vou para o quarto, né? Há 3 anos. Mas eu conheço pessoas aqui que faziam tanto para Deus,
mas hoje os seus poços estão entupidos. É doutrina, meu irmão. Então, é isso aí mesmo. De vez em quando o pau a miúda. Tem tanta gente aqui, queridos, não estou falando nem lá fora mesmo, Jesus amado. Mas que faziam algo para o Senhor, que tinham habilidades que o Senhor mesmo tinha dado. Mas hoje os poços estão entupidos. O inimigo tem entulhado, meus irmãos. Você já viu entulho? Já entulhou alguma coisa? Coisa horrível. Tem entulhado, tem tapado poços, para que o Espírito Santo não flua na vida da igreja. Mas, querido, em nome de Jesus, tem palavra de Deus aqui nessa noite. Ele vai desentupir poços aqui, poços espirituais. Ele vai renovar dons em nome de Jesus. E aí eu vou te dar algumas, eu acho que dá tempo ainda, algumas formas que o inimigo tem usado para entupir esses poços. A primeira é a negligência dos dons espirituais. A segunda, e essa tem matado espiritualmente muita gente, são as feridas. Feridas acumuladas. A ferida, ela começa pequena e ela vai se espalhando. Existe gente morta dentro da igreja, espiritualmente. Primeiro, pela negligência dos dons espirituais. Segundo, pelas feridas acumuladas. E terceiro, pela sujeira do pecado. Como eu disse aqui, tanto eu, todo dia eu estou lá de joelho pedindo perdão do meu pecado, porque eu peco também. Se eu não pecasse, eu já tinha saído daqui, estava junto com Jesus, Enoque, tinha sido transladado. Então todos nós erramos. O que a gente tem que fazer é sempre pedir perdão. Mas existem pessoas que cada vez mais estão se sujando no pecado. E quem vive no pecado, meu irmão, a Bíblia diz em Romanos 8:7 que torna-se inimigo de Deus. Ele diz: o penhor da carne é inimizade contra Deus. O pecado é um entulho, queridos, que impede a manifestação, a glória de Deus. Tu que está lá, calha. Se tiver um monte de folha lá, vai sair água? Não sai. Tem algum encanador aqui? Meu irmão, a sujeira, ela não deixa passar, não passa nada. Aleluia. O Senhor Jesus quer tirar entulho nessa noite. O Senhor quer desentulhar para a manifestação da glória de Deus. O Espírito Santo quer tirar as camadas de entulho espiritual da tua vida. Ele quer restaurar os teus dons. Ele quer restaurar os teus talentos. Aleluia. E por último, porque já são 9 horas, aos perseverantes. Porque olha, meu irmão, é de desanimar, né? Cava um poço, os olhudos invejosos vai lá e tampa. Cava outro, não é fácil cavar um poço. Um invejoso vai lá e tampa de novo. Mas ele tinha persistência. Ele perseverou mais uma vez. Isaac, mesmo contra todas as possibilidades. Quem sabe até os amigos dele, deixa de ser tolo, eles vão tampar. Mas Isaac disse: não, é meu, é herança minha. O Senhor me deu. Escute, o Senhor te deu. É herança tua. Tu estás escutando a palavra de Deus? Não deixe de desanimar. Seja perseverante. E aí, contra todas as probabilidades,
ele cavou outro poço. Mesmo sem saber se encontraria água, provavelmente teria mais um poço roubado. Mas mesmo assim, sabe o que ele permaneceu ser? Ele permaneceu ser fiel. O Senhor está à procura de fiéis aqui nessa noite, aleluia. Seja perseverante e seja fiel. E aí ele chama esse poço de Reobote, que significa alargamento, lugar espaçoso, lugar de prosperidade, de recompensa de Deus para aqueles que existem, os ataques do inimigo. Ei, olha para mim agora, todo mundo. Deus quer prosperar a tua vida, meu irmão. Deus deseja prosperidade para a tua vida, aleluia, aleluia. Agora eu vou te dizer um negócio. Você quer prosperidade? Eu quero. Levanta a mão aí, quem quer ser abençoado por Deus. Só que eu tenho uma má notícia. Prosperidade, ela vem, mas vai vir luta, vai ter invejoso, vão tentar tampar o teu poço, mas tenha perseverança, e a prosperidade vai chegar sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vai existir muitos barulhos, meu irmão, vai existir muito barulho contra a tua vida, muita opinião, todo mundo quer dar opinião, mas ouça a sua voz interior, ouça o Espírito Santo de Deus, afine os teus ouvidos com o Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Queridos, eu tinha a hora já passou, nem vou contar essa história. O verso 22 está dizendo assim, está escrito. Eu gosto de contar umas historinhas, mas não vai dar tempo. No verso 22 está escrito assim, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. É isso que acontece quando desentulhamos, meus irmãos, o terceiro poço. Quando nós nunca desistimos. Quando escolhemos confiar e consagrar a nossa vida em Deus. Aí sabe o que a gente experimenta? O alargamento. Aleluia. E a gente vê Deus, eu só queria um poço, Deus. E a coisa vai alargando, Mandete. E a gente, Deus, não era tanto, Deus, não era tanto, Deus, não precisava tanto, é só para meter um balde. E Deus vai alargando as fronteiras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso lugar se torna tão espaçoso, meu irmão, aleluia. Deus honra aqueles que o honram. E a Bíblia diz que neste nível de adoração, em que o Senhor tem prazer em nós. Portanto, meu irmão, deixe o Espírito Santo trazer à luz o que tiver escondido debaixo das camadas da terra. Existe alguma luz ainda lá. Pode ser que o inimigo jogou pedra, pode ser que o inimigo jogou terra, que jogou até cimento. Ainda existe uma luz lá. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo diz para ti nessa noite. Ele quer ter uma intimidade profunda. Eu quero convidar você para ficar de pé. Você quer ter uma intimidade profunda com Deus? Você já teve poços entulhados por inveja, por má compreensão? A Bíblia diz, meus irmãos, na conclusão, que depois de Isaac ter cavado os 3 poços, no verso 23, a Bíblia diz que ele subiu para Berseba, e naquela noite, olha que coisa maravilhosa, olha o que é a experiência, a perseverança em Deus. Ele estava lá, o inimigo estava afligindo a vida dele,
Mas ele perseverou. Não, eu acredito, eu creio no meu Deus. Né? Quem sabe lá na tua casa, eles podem dizer assim: "Ei, tu não tem mais jeito. Mano, o teu problema, queridos, o médico já falou, eu sei que tem milagre, até acredito em milagre, né? Sabe, aquela voz do inimigo. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Ele subiu e preparou um lugar para adorar ao Senhor. Depois de tanta tribulação, depois de ele achar que Deus não estava com ele, e as pessoas falarem que Deus não era com ele, no terceiro poço, não foi o inimigo daquele que disse: "Pô, tu conseguisse, hein?" Não. Foi o próprio Deus. Aleluia. Foi o próprio Deus. Está estando, irmão Deus? Não foi mais um inimigo para zombar da cara dele, mas foi o próprio Deus para abençoar a vida dele. Queridos, o Espírito Santo chega a me fazer arrepiar até os cabelos. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que os seus pós estão entulhados e tem até desanimado. Olha, eu faço, mas eu já passei por isso, meu irmão. A gente faz. Daqui a pouco vem um miserável lá e vem com uma reta escavadeira e entulha o poço. Seja perseverante, Deus quer se apresentar para ti nessa noite. Aleluia. Tem alguém que deseja uma oração? Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem alguém que deseja uma oração nessa noite? Aleluia. Apóstolos preparados, meu irmão, de bênção para cada um de vocês. Há poços, e não é poços comuns, mas são poços de herança. E hoje o Espírito Santo, tu não vai fazer nada. Você não vai precisar uma pá para cavar nenhum poço desse aí. Escute isso. O Espírito Santo vai fazer o favor para você. Mas você tem que dar um passo de coragem nessa noite. Vem aqui, vem aqui. Eu quero orar por você. O Espírito Santo vai desentupir poços aqui nessa noite. Aleluia. E sabe o que vai acontecer quando o Senhor desentupir esses poços? Olha o que vai acontecer. As bênçãos de Deus vão jorrar de dentro desse poço. Vai ser tanta bênção, querido, que se tiver alguém perto, vai receber também. Você está entendendo? Já entrasse numa cachoeira que sai molhando todo mundo, uma mangueira. É assim que vai acontecer com o Senhor. Ele vai desentupir os poços. O Espírito Santo nessa noite vai desentupir os poços. E bênçãos de Deus vai jorrar sobre a tua vida. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Maravilhoso e eterno Deus. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Esses que estão aí no banco, cada um já deve estar com seus poços livres, Senhor, limpos. Esses não precisam, mas esses que estão aqui na frente, Senhor, eles precisam que o teu Espírito Santo venha desentulhar, Senhor, cada poço, e eles possam desfrutar, Pai querido, de bênçãos, como tu jorras, Senhor, como uma fonte, o teu Espírito Santo no nosso interior, que tu possa jorrar, Senhor, bênçãos espirituais, materiais, Senhor, na vida dos teus filhos. Oh Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, Senhor, nós cremos no teu poder. Por isso eu te peço nessa noite, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sair, abraça o teu irmão e diz assim: a partir de hoje vai jorrar a bênção dentro do teu poço em nome de Jesus. Aleluia. Ô Roberval, termina aqui para mim.
Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem já tomar o seu assento rapidamente. Nossa programação, domingo, nossa escola dominical. Amanhã, congresso de jovens aqui na sede. Em Campinas. Amanhã, então, congresso de jovens na congregação de Campinas. Ginásio de esportes. Amém. Então, domingo a nossa escola dominical aqui pela manhã. Você tem um encontro com Deus e com o ensino da palavra. E todos estão convidados a comparecer. E no domingo à noite, o nosso tradicional culto da família, aonde a família adora a Deus. E juntos formamos a família de Cristo. Amém? Então, essa programação para o nosso final de semana. Eu convido a todos para estarmos em pé e fazermos a oração derradeira desse culto. Tem o culto normal aqui domingo, certo? Amém. Senhor Deus, Pai poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa e ouvirmos a tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo refrigério, pelo conforto, pelo teu falar, Pai querido. Te pedimos que nos encaminhe para casa debaixo da tua graça e da tua bênção, Pai, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, e que tu nos dê um final de semana próspero, Pai querido, um final de semana em que possamos estar na tua presença, louvando e bendizendo ao teu santo nome, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos que dizem amém. E o nosso tema, integridade, a marca do discípulo de Cristo. Estamos despedidos em nome de Jesus.